Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula. E conforme prometido, a gente vai fazer aqui um vídeo para a criação do nosso primeiro banco de dados, a matéria de DBI, tá? Que é a nossa clássica locadora. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: nós vamos fazer essa locadora, porém sem técnicas de normalização, tá? Nós só vamos fazer isso ao final do curso ou no início de DD2, tá? Aonde nós vamos normalizar essa locadora para poder preparar. Então, como tinha indicado, a gente vai fazer o primeiro código da primeira tabela do banco de dados. Lembrando que, antes disso, foi feita toda a modelagem do banco de dados. Nós fizemos os diagramas, tá? Diagramas de relacionamento, e, fundamentalmente, tá? O diagrama lógico de dados, que vai definir qual é o tipo de dados, vai definir tudo isso para que a gente possa programar, tá? Não basta só a gente chegar, sentar lá e desenvolver o MySQL. Nesse vídeo aqui, o que nós vamos fazer são as primeiras aulas do SQL, como a gente fez dentro do SAP. Então, nós vamos fazer as primeiras tabelas. Se der tempo nesse vídeo de eu fazer as duas tabelas, eu já faço logo direto. As primeiras duas, são titulares e dependentes, tá? Lembrando que o nosso diagrama está lá no meu portal, que é o www.professorcarlosmuniz.com.br, e você tem acesso a esse vídeo na parte de pesquisa do site ou através da inscrição do canal YouTube, tá? Se puder lá, se inscreve lá no canal que você vai acompanhar todas as aulas por aqui, beleza? Então vamos lá. A gente faz em sala utilizando uma ferramenta SQL, tá? E conforme eu expliquei, a gente pode usar várias. A gente pode usar o Workbench, a gente pode usar o DBIver. A gente preferiu, tá? Até por uma questão de recursos, eu preferi aqui usar o SQL. Então tá aqui. Em alguns vídeos atrás, eu já fiz como fazer a conexão. Porém, tá? Eu vou fazer logo do zero. Então, quando eu iniciar aqui o SQL, tá aqui. Para você criar a conexão, precisa primeiro me conectar ao servidor de banco de dados. Então, vou criar aqui, ó, nota. Quando eu clicar em nota, vai aparecer aqui, ó, unnamed, ou seja, sem nome. Vou dar o nome da minha conexão, que eu vou chamar de local. E aqui do meu lado direito eu tenho as configurações da minha conexão. Bom, meu servidor IP, toda vez que eu uso 127.0.0.1, tá? É que eu estou me conectando ao servidor local. Se meu servidor de banco de dados tivesse outro tipo de conexão, eu colocaria aqui, tá? Então, tem meu usuário, que é o usuário root. Normalmente, a gente cria um usuário para poder entrar na conexão. Não é uma boa prática a gente entrar com root, mas como aqui é acadêmico, então a gente vai colocar, né, essa mesma conexão. Você tem a senha, tá, do usuário que você criou, o usuário root. Eu vou colocar aqui a minha senha e eu instalei, conforme eu devo ter chamado a atenção em sala de aula, eu instalei a minha conexão, quando é local, pela porta 3308. Porque eu gosto de deixar a porta 3306 livre para eu usar determinados simuladores já passos, como Champ, WAMP e tal. E talvez eu tenha recomendado dentro da sala de aula para vocês. E aí a conexão, vou abrir. Beleza? Ele vai me dar essa mensagem aqui, eu vou dizer que sim, e ele vai fazer aqui a entrada. Bom, vamos lá. Colocando algumas dúvidas, você também deve ter reparado que eu particularmente tenho fotofobia, então eu gosto de usar essa tela aqui escura, quando as pessoas me perguntam muito como é que eu faço isso. Então vamos lá. Eu venho aqui ferramentas, preferências, tá? E aqui, ó, estilo de tema, tá? Eu tenho aqui Windows 10 Dark. Tem que for Dark, né? Então, em aplicar, beleza? Eu ok. Aí ele vai me dizer aqui, ó, que eu preciso reiniciar para fazer essa conexão. Vou dar o ok, beleza? Vou sair e vou carregar novamente meu SQL.
tá? Você vai ver que ele já vai se conectar escuro, beleza? Então tá aqui, ó. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui todos os bancos de dados. Os bancos de dados aqui são bancos de dados de configuração. Isso aqui é para administração de bancos de dados. São outros cursos, cada um serve, com exceção do Aquila, que é o banco de dados de exemplo, todos os outros são de conexão. Então vamos lá. Como é que eu faço? Eu tenho acessado aqui, ó, consulta, e tenho esse botão aqui. Tá? Ou eu posso ir em consulta, nova aba para consulta, como você quiser. Eu vou direto aqui nesse botão aqui, ok? Posso aumentar esse espaço aqui, beleza? Lembrando o seguinte, tudo isso que eu posso fazer aqui, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu posso também fazer no Workbench, eu posso fazer na tela preta. Só que quando a gente tem uma ferramenta, essa conexão é mais amigável, tá? Então, por isso, é recomendável você usar uma ferramenta, mas lembrando que se a gente tiver em servidores que a gente não tem uma conexão amigável, a gente usa a tela preta e todos esses comandos funcionam, beleza? Uma outra coisa, a letra aqui, ó, ela está pequena, tá? Então, vou aumentar aqui, para ficar mais fácil para você visualizar. Se eu não me engano, é aqui, ó, fonte padrão do sistema, tá? Aqui, está no HTTP. Eu vou, peraí, só um minuto, aqui é só a gente ir, né? Nos editores de dados, aqui na fonte padrão. Fonte padrão do sistema. Vou colocar aqui uma outra fonte, tá certo? Aqui são as fontes que é lógico estão instaladas no meu banco de dados. Eu tenho Arial aqui. Tem Arial. Vou colocar aqui no tamanho 12, tá? Não aplicar aqui. Ok. Mais uma vez ele vai pedir para reiniciar, poderia ter feito isso de uma vez só. Eu vou sair, vou entrar novamente, tá? E agora sim, acho que eu aumentei a fonte errada, mas tudo bem. Lá não, aumentei, ficou mais fácil de visualização, só fiz isso para poder visualizar, tá? E aumentei a fonte errada, nas fontes dos editores. Depois eu olho isso, prometo que na próxima aula eu já venho com uma fonte maior. Tem um detalhezinho aqui, eu estou esquecendo de acordo. Bom, é só você simplificar, né? Ferramentas de Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um banco de dados, tá? Então, ó, create, comando create. Eu gosto de colocar os comandos com letra maiúscula. Create database. Esses comandos são comandos de DDL, ou seja, Data Definition Language. Eu sei isso, porque eu estou definindo meu banco de dados, tá? E isso vira o script. Então, vou criar esse database, locadora, que é o nome do meu banco de dados, DDI. Ok? Ponto e vírgula finaliza tudo comando, tá? A vantagem de usar essas ferramentas. Se eu errar alguma coisa, eu posso selecionar e ajustar. Desde locadora VD1, eu lá em executar a seleção, ele criou minha locadora. Beleza? O comando para eu colocar essa locadora em uso é o comando use locadora. E o nome do banco de dados que eu quero, né? Que é a locadora. VD1. Ok. Então, vou colocar aqui toda hora. Mas ele funcionaria, tá? Mas obedeça sempre essa maiúscula e letra minúscula por causa do servidor. Você nunca conhece qual é o servidor, qual é a configuração do servidor que você tem algumas informações
mas às vezes você pode ter informações erradas. Então tá aqui, ó. Lembrando, em sala, eu posso ter falado para você clicar com o botão direito. Esses dois comandos aqui são esses aqui, ó. Poderia ter clicado com o botão direito, criar novo banco de dados, tá? Então, ó, quando eu criei um novo banco de dados, então eu colocaria o nome do banco de dados, aqui é o comando, ó, create database. Só que aqui eu não falei da collection, tá? Que é a colação, tá? Para quem não lembra, a colação do Brasil é o TRF8 MD4, tá? Então nós usamos, na maioria das vezes, o TRF8 MD4 General CI. Mas o que é CI? Case insensitivo. Ou seja, letra maiúscula e letra minúscula é insensitivo. Qual a diferença disso? Quando eu usar o comando select, lá na parte do DML, se eu procurar por um nome em letra maiúscula, ele não vai encontrar esse mesmo nome escrito em letra minúscula se ele estiver com case insensitivo, que é o CI. Tá? A mesma coisa para acentuação. Cidades com nomes que possuem acento, que é Petrópolis, por exemplo, que tem acento no Tro, beleza? Se eu tiver com o gênero AI, ou seja, acentuação insensitivo, ele encontra, porque ele não é sensível à acentuação, tá? Se ele for sensitivo, ele não encontra, caso ele tenha acento. Ok? Vamos lá. Vou dar o cancelar, porque a gente vai usar esses comandos. E beleza, vamos começar a nossa sequência de comandos para a gente criar a nossa primeira tabela, tá? Então, lembrando que eu estou com um papel aqui, ó, esse é o papel, que tem o meu diagrama. E é através do meu diagrama que eu vou fazer os comandos. Eu posso fazer sem diagrama? Posso, mas você vai ter um trabalho maior, tá? Então, é sempre bom você ter o diagrama. Uma outra coisa é que o banco de dados, que é essa ferramenta aqui, você precisa clicar com o botão direito aqui no banco, clicar em atualizar, para você ver aqui, ó, banco de dados, tá vendo aqui, ó? Então, ó, quando eu clico em cima dele, ele já está com o vizinho aqui, é a mesma coisa que o comando use, tá? Então, ele indica aqui que eu já estou usando locadora DB1. E tudo que eu fizer a partir de agora vai ser feito não no SGDB, e sim no banco de dados locadora DB1, que está dentro do SGDB, né? Que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, vamos lá. Esse comando aqui, tá? Ele comanda, então vou dar aqui, ó, create table, ó, antes de fazer isso, vou dar uma pausazinha aqui no vídeo, para eu poder achar aqui o comando que aumenta a fonte. Não vou fazer com o vídeo ligado, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, ok? Então vou aumentar a fonte aqui. Beleza, pessoal? Estamos de volta. Lembrando que eu dei a parada para poder aumentar a fonte, para ficar mais visível aí para você. Se nem perceber, tem um pause, entendeu? Então vamos lá. Então, vou criar a tabela titulares. Vou botar aqui. Tabela titulares. A minha locadora. Comando. Create, que cria. Né? Antes eu usei database, mas agora eu quero criar uma tabela. Então, create table. Titulares. Beleza? Eu sempre que gosto de abrir parênteses aqui. Eu prefiro abrir e fechar o parênteses aqui embaixo, porque eu acho que isenta melhor, tá? E já coloco o ponto e vírgula aqui no final para fechar o meu comando. Vou usar de forma coerente, vai estar usando uma ferramenta, né? Então vou usar logo o ponto e vírgula. Se você esquecer, ele não finaliza o comando. Lembrando que o ponto e vírgula serve para poder finalizar o comando. Dentro dos parênteses eu vou colocar tudo que eu quero criar, ou seja, os atributos que eu tenho dentro dos meus diagramas. Então vamos lá. Então, vou fazer aqui. Meu primeiro atributo é o atributo ID, tá? Int
que é o tipo de dados que a gente deve ter discutido em sala, porque qualquer coisa você dá uma pesquisada aí a respeito do tipo de dados. Eu não vou ficar falando tanto sobre o tipo de dados aqui no vídeo, a gente fica no presencial, mas nós temos o material teórico, nós temos todos os tipos de dados, é importante você saber. Tá? Então, isso, vou botar aqui em tamanho, tá? Que é o número de caracteres que vai entrar, é esse zero aqui, porque esse int, eu vou colocar ele com valor not null, ou seja, ele não aceita valores nulos, alto, incremento. O que faz o alto incremento? Ele vai incrementar o valor automaticamente, vai contar, beleza? Observe uma outra coisa, ó, eu dei uma indentação aqui, ó. Indentação que deve ter aprendido em programação, que é você chegar o valor para frente é uma boa prática de programação. É obrigado? Não, você pode ficar mais livre. A vírgula é porque eu estou indicando para o SQL, eu quero criar um outro campo, beleza? Então botei a vírgula e vou passar para o meu segundo campo, que chama matrícula. Então, o tipo de dados vai ser inteiro, ou seja, int, para que o range SQL já mudou, com 15 caracteres, beleza? Unsigned, ou seja, ele não aceita valores com sinais, tá? Sinal negativo. Vou botar 0 fill, o que 0 fill faz? Ele completa, por exemplo, se eu tenho 15 caracteres e esse meu registro é o registro 1, ele vai completar as outras 14 casas que sobrou à esquerda com 0, tá? E nós, null, ou seja, não aceita valores nulos, beleza? Vírgula, e vou lá para o outro. Nome, tá? Que vai ser o varchar, que é o mesmo que string. Esse meu varchar vai ter 30 não, 50 caracteres, beleza? E o default null. Esse é o valor default. O valor default é se eu não colocar nada dentro do banco de dados, tá? Se eu não colocar nada aqui dentro na hora de preencher o registro, na hora de usar o comando insert no comando dml, tá? Ele vai entrar com o valor null, vai guardar no banco de dados o registro de valor null, beleza? Então, ó, vamos lá, vírgula, que eu quero outro campo, esse campo é endereço, lembrando que esses campos estão descritos lá no nosso diagrama, tá? Varchar com tamanho 100, ou seja, 100 caracteres de varchar, também com default null. Beleza? Então, ó, bairro. Eu também vou colocar esse bairro com um varchar de 50. Isso vai ser meu tipo de dados. E o default null. Beleza? Então vamos lá. Cidade. Eu vou botar aqui, varchar. Cidade, eu não vou colocar um varchar, vou colocar um char. Beleza? Por que eu vou colocar um char? Porque a diferença do varchar para o char é que o char é um pouco menor, ou seja, ele otimiza a busca do banco de dados. Tá? Só que quando eu coloco um char 30, todas as cidades que eu colocar, o banco de dados vai levar em consideração que eu vou ter que ler 30 bits na hora de fazer a busca. Tá? Já o varchar não, o varchar ele vai aumentando gradativamente. Então, para campos que eu sei mais ou menos o tamanho, eu não acredito que no Brasil tenha cidades com mais de 30 caracteres, pelo menos eu nem escutei falar. Mas se depois eu precisar, eu tenho o comando alter table, que a gente vai ver na refatoração, aonde eu posso mudar isso, tá? Mas
de cidade, eu vou colocar um char. Então ele já vai assumir que é 130 caracteres. Então o valor default que eu vou botar, ou seja, o valor que eu vou colocar toda vez que eu não entrar com o nome será I de janeiro. Ou seja, quando eu não colocar um nome no banco de dados, ele vai entender, quando eu não colocar o nome de uma cidade, ele vai entender que aquela pessoa mora em Rio de Janeiro. Beleza? Vírgula, porque eu vou entrar com ele de campo. Beleza? Então, vamos continuar aqui. O F, meu próximo campo, que vai ser um char de 2 caracteres, o FRJ, né? Então, default, tá? RJ. Tá, J maiúsculo. Beleza? Vírgula, porque eu vou para o outro. Então, vamos lá. Eu tenho o meu swap. Eu também vou colocar com um char do 10, tá? Só que com default no, beleza? Eu não sou obrigado a colocar default não, eu tenho o hábito, beleza? Não sou obrigado a colocar esses valores de default nos campos não. Eu acho que depois fica melhor para você fazer conceitos e tal. Eu já tive alguns problemas em alguns bancos de dados com valores vazios, ok? Mas na hora de tratar valores nulos, a gente vai ter uma aula sobre isso, um pouco mais tarde. Beleza? Então vamos lá. E-mail. Certo? Que vai ser varchar de 50. Beleza? Bota aqui o default. Beleza? Vocês ficaram aí como erro. Eu não acho que seja um erro não. Se colocar todos os valores que você não vai colocar vazio no default não. Eu gosto de colocar. Beleza? Então feito isso, vou botar aqui o nascimento. Que vai ser um campo do tipo date, certo? Com default new, beleza? Vou colocar aqui um data cadastro. Data cadastro é que o sistema ele vai pegar, tá? Data cadastro. Eu quero que o sistema ele coloque a data de cadastro dentro desse campo. Eu posso definir isso através das minhas linguagens de back-end, tá? Então, dependendo da linguagem, eu posso colocar. Mas aqui eu também posso colocar. Então, ele vai ser um campo do tipo datetime, beleza? Que ele vai pegar tanto a data quanto a hora, beleza? O default dele vai ser o current timestamp, beleza? Lembrando que o timestamp é a hora que foi começada a contar a partir da data de, se eu não me engano, 1º de janeiro de 1970, se eu não me engano, o pessoal fazia essa pesquisa. E aí foi contando essa data até aqui. Então ele vai pegar o timestamp corrente, beleza? Ou seja, a data e a hora corrente, levando em consideração quantos anos de 6. Ok? Temos uma explicação disso em aula.
Mas se você quiser saber um pouco mais sobre corrente timestamp, sobre timestamp, você dá uma olhada depois aí, dá uma pesquisada no Google, que você vai saber alguma coisa sobre ele. Beleza? Nós temos explicações de SAR. Então, olha só. On update, ou seja, quando eu fizer uma atualização de dados, tá? Opa, não. Esse é no outro, desculpa, erro. Eu vou colocar no outro campo. Então, o corrente timestamp. Quando ele pegar e for cadastrado, ele vai ficar com a hora atual. Já a data de atualização, ou seja, toda vez que mexer no registro, eu quero pegar essa data. Então vai ser date time, que eu vou pegar a data, hora, minuto e segundo, e o default ele também vai ser o corrente timestamp, beleza? Só que com uma diferença, eu vou colocar aqui uma restrição aqui, que vai ser, ó, repara que eu estou inventando para eu dizer a partir de agora que o código ele é da data de atualização. Qual é o código? On update, ou seja, quando atualizar isso, o cara vai entrar com o corrente timestamp, ou seja, aquela data de atualização. Ele vai pegar e vai guardar. Beleza. Agora vou definir uma minha chave primária. Beleza? Aqui embaixo é a primary. E, para quem não lembra o que é a primary key é aquele campo que não pode se repetir. Então, eu vou botar a primary key em dois campos. No meu campo ID, para ele entrar como uma chave primária artificial, que é mais usado, é recomendável, e o matrícula vai entrar como uma chave primária natural, que é aquela definida pelo usuário, definida pelo homem e tal, existem explicações, né, teóricas sobre essa chave. Então, nesses dois campos, então vou botar aqui, ó, using, Bittree, que é a tecnologia que a gente vai usar. Se você quiser dar uma pesquisada sobre esse Bittree também no Google, beleza? E preciso indexar o campo. O que é indexar o campo? Tá? Você precisa criar um índice. O que é índice? Criar um índice. É um campo-chave para que ele possa fazer as buscas quando ele der um select. Então, vou indexar o index. Tá? Vou criar o meu índice aqui. Tá? No meu campo matrícula. Tá? Using. Por que eu botei no meu campo matrícula? Porque matrícula vai ser a minha chave primária natural, beleza? Que foi criado pelo homem. Então, ó, feito isso. Já coloquei aqui todos os arquivos. Repara que no meu último campo eu não usei a vírgula, tá? Beleza? Aqui eu também não usei, porque eu continuo, tá? A criação do campo aqui embaixo. Beleza? Selecionei aqui. Vou clicar com o botão direito e executar seleção. Ok? Então ele criou. Se eu der uma atualizada aqui no meu banco de dados, ó, atualizar, repara que eu já tenho aqui a tabela de titulares, e a tabela de titulares está vazia. Beleza? Então, essa foi a criação da primeira aula. Essa foi a primeira aula. Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque o vídeo já está um pouco extenso. E depois retornamos para a criação da próxima tabela. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal. Coloca o joinha se você gostou da aula, desse método de aula. E até a próxima, pessoal. Um abraço.